Glória a Deus. Pode se assentar. Meu bom dia a você que está em casa, você que está aqui presente. Já quero desejar de antemão também meu feliz Dia das Mães, a todas as mães presentes neste lugar, aquelas que oram também, para que um dia possam gerar. Eu dou os meus parabéns a todas vocês. Hoje eu fui convidada pelo meu esposo para poder estar trazendo a mensagem, principalmente para o seu Dia das Mães, né? Um dia especial, e eu vou pedir para que ele possa vir aqui e orar pela minha vida. Nós havíamos combinado, mas ele esqueceu e tirou o microfone dele. A Bíblia diz que Cristo... Oi. A Bíblia diz que rolando Cristo... uma DR já, né, irmão? E Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher. Eu vi esses tempos atrás a pastora Viviane Martinello fazendo isso, e eu achei muito interessante. Sempre ela pede a bênção do esposo antes de pregar, e biblicamente falando a gente encontra um respaldo nisso. Há uma autoridade investida na vida de você, homem, sobre a vida da sua esposa, não para subjugá-la, mas para amá-la, cuidá-la e orientá-la. E como cabeça da nossa casa, eu gostaria, como sacerdote do lar, que você me abençoasse. Eu vou pedir para a mídia cortar esse pedaço, salvar e mandar para mim pelo zap, tá? Vamos fazer uma oração por ela aqui. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esse tempo tão maravilhoso, por aquilo que a gente entende ser um investimento do Senhor na nossa vida. Unja os nossos corações, meu Pai, e que a nossa mente esteja desarmada para receber aquilo que nós entendemos ser, meu Pai, uma semente. E, meu Deus, que não haja terra, coração infrutífero, estéril no nosso meio, muito pelo contrário. Essa semente possa germinar, nascer, crescer e dar frutos, resultados, frutos dignos, meu Pai, inclusive de arrependimento. Nós oramos, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor use a Camila poderosamente aqui essa manhã, e que através da vida dela, da boca dela, corações sejam alcançados a partir do meu. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero, em primeiro lugar, também aqui desejar um feliz Dia das Mães a uma mulher muito especial na minha vida, que é a minha mãe. Sei que meu paizinho está ligado aí ao vivo. E eu quero agradecer ao Senhor, porque teu legado está aqui, minha mãe. Muito obrigada. A senhora pode muitas vezes não lembrar quem sou hoje, mas eu me lembro muito bem de quem a senhora é. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje numa mensagem com o título Elas e Deus Pai. Os homens podem ficar tranquilos, porque a mensagem também é para vocês. Mesmo, amém. Mesmo estando hoje citando exemplos de mulheres na Bíblia Sagrada, elas estão ali porque nós aprendemos com elas, assim como nós aprendemos com cada personagem masculino também que estão nas Escrituras. E eu gostaria muito de falar com você sobre o valor que Jesus deu a cada uma destas mulheres e a importância delas na história do nosso Mestre. É importante que você venha aprender, e eu quero que você aprenda com essas 3 personagens bíblicas que eu vou citar hoje, porque elas tiveram um encontro com o Senhor, de tal forma, esse encontro foi tão marcante que as suas histórias ficaram registradas nas Escrituras. E elas nos ensinam preciosas lições de fé. E essas lições de vida e fé estão na palavra de Deus para que nós possamos aplicar na nossa vida diária. O Evangelho, a nossa teologia, ela precisa ser aplicada de forma ordinária. Quando eu falo ordinário, eu falo no nosso dia a dia, na normalidade da nossa vida. O apóstolo Tiago diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidiços, aqueles que ouvem a palavra, mas depois esquecem e não as praticam. Não pense tal homem que ele vai receber do Senhor alguma coisa, porque a religião desse é vã. Nós precisamos ouvir a palavra e guardá-la no coração e praticá-la, amém? Por isso que ela é muito comparada à semente.
Toda a semente, quando ela é plantada, ela precisa então morrer. Morrendo, ela então cresce e se torna ou uma grande árvore ou algo que dê fruto, que sirva de alguma forma para beneficiar aquele que colhe. A mesma coisa é a palavra que eu e você recebemos no coração, como uma semente lançada. Ela precisa ser lançada, e eu creio em nome de Jesus, em boas terras que nós temos aqui, para que possamos produzir frutos a partir dela, e esse fruto vai abençoar a muitos. Amém? Bom, eu quero iniciar introduzindo aqui um texto, dizendo um pouco sobre a forma que eu vejo Jesus em relação às mulheres. Jesus, ele tinha um lugar de honra para as mulheres que faziam parte dos seus seguidores. Em contraste à prática usual daquela época, nós sabemos que a cultura judaica, ela era uma cultura naquela época extremamente contrária às mulheres, no sentido de que a mulher não era nem contada, né, como, digamos, pessoa. Quando nós vemos isso até mesmo no relato bíblico, diante do milagre da multiplicação de pães, a Bíblia relata que eram mais de 5.000 homens, aí cita assim, além de mulheres e crianças. Elas não foram contadas, quer dizer que haviam muito mais do que 5.000 pessoas naquele lugar, mas contaram-se e declararam-se os homens. E em contraste a essa prática usual de desdenhar as mulheres, Jesus tratava os assuntos das mulheres com muita seriedade. As mulheres, elas tinham uma importância maior na vida e no ministério de Jesus do que normalmente a gente reconhece. Mas isso não para se levantar uma bandeira feminista, uma bandeira de empoderismo, não sei nem falar essa palavra, irmã, glória a Deus por isso. Mas essa empoderada não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio trazer para nós. Jesus não veio trazer consciência de justiça social humana. Jesus veio trazer salvação à alma perdida do homem, mulher ou criança. Amém? Para Jesus, como diz o apóstolo Paulo, não existe escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. O Senhor veio trazer a todos, ele não faz essa diferenciação. Então, a maioria das pessoas concentra a sua atenção em Maria. E é uma grande verdade no sentido de que Maria é a mãe do nosso Salvador, e nós vamos aprender com ela daqui a pouquinho. Entretanto, os relatos bíblicos mostram algo muito mais amplo. Revelam um relacionamento de Jesus com um grupo específico de mulheres que estavam entre os seus seguidores mais íntimos, isso quer dizer, entre os 12 apóstolos. Mostram sua preocupação em comunicar-se com todas as mulheres, usando uma linguagem que as incluía. E isso é maravilhoso quando você vê Jesus contando a parábola da dracma perdida. Quando é o capítulo, né, que meu esposo sempre fala dos achados e perdidos ali na Bíblia, é Lucas 15? Lucas 15, quando fala da história do filho pródigo que o pastor trouxe para nós, né? O filho que estava perdido foi encontrado, a ovelha perdida que o pastor vai atrás dela, e aí ele cita a dracma perdida. E Jesus traz a linguagem feminina quando ele diz que mulher que quando perde a sua dracma, ela não acende uma candeia e ela começa a limpar, a varrer a sua casa. Quem varria a casa? A mulher. Jesus então traz um ensinamento colocando a mulher como exemplo, algo que era completamente fora na época. Quando Jesus fala a parábola do vinho novo em odres velhos, ele cita também o remendo, o pano novo em remendo velho. Aí ele fala, quem que vai comprar um pano novo e vai remendar num pano velho? E ele diz assim, antes costura o pano novo em remendo novo. A gente usa essa linguagem de costura para quem? A mulher. E Jesus traz isso como algo chocante para a época. Ele mostra essa preocupação na linguagem como ele incluía as mulheres. Claramente Jesus rejeitava os estereótipos da sua época e ele se dirigia às mulheres fundamentalmente como pessoas. Vemos um Jesus que se revela como o Messias. Que parte maravilhosa da Bíblia, a uma mulher marginalizada e que oferece a ela e aos seus compatriotas a tarefa de espalhar suas boas novas. Essa mulher foi Maria Madalena, a qual Jesus expulsou os 7 demônios e que após a sua libertação e encontro com Jesus, o seguia fielmente por onde ele ia. E ela foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Ela achou que era um jardineiro, mas sua intimidade com o mestre era tão grande que quando o mestre disse Maria, ela responde Rabone, ela diz mestre, ela reconheceu o Senhor
pela voz. Só quem tem intimidade consegue reconhecer alguém pela sua voz. E ele dá a incumbência a Maria, anuncia que eu ressuscitei e que vou adiante de vós e vos encontrarei na Galileia. Avisa os discípulos e a Pedro que eu encontrarei vocês na Galileia. Maria Madalena volta a dizer, os discípulos não creram nela, e Jesus, quando aparece na sala onde estavam reunidos, a Bíblia diz que Jesus os repreendeu por causa da sua incredulidade obstinada. Olha que coisa linda. Este Cristo que ampara as mulheres também repreende muitos homens, como eu citei para você aqui, inclusive esses amigos mais íntimos que eram os 12 apóstolos. Jesus se relacionou com muitas mulheres durante a sua vida e com isto frequentemente ele derrubava barreiras e tabus culturais e sociais. Uma mulher com problemas de ciclo, a qual estava há 12 anos sangrando, rejeitada e isolada da sociedade, inclusive do templo, da comunhão com Deus. Ele aceitou ser tocado por ela e ainda faz com que toda a multidão reconheça o milagre daquela mulher. Uma divorciada samaritana que foi buscar água e buscava ao meio-dia, provavelmente porque aquele horário era o horário em que ninguém estava no poço, e ela, por ser uma mulher divorciada, por ser uma mulher à parte da sociedade, precisava ir sozinha àquele lugar, e ela encontra o Cristo que passou por Samaria simplesmente naquele local para encontrá-la. O Cristo sentado ao lado do poço pede água a ela, e ela tem um encontro maravilhoso com Jesus, e naquele dia aquela mulher deixa de lado o seu cântaro com água para anunciar: eu vi o Messias. Aquele homem encontra uma pobre viúva e cita ela como o exemplo de um verdadeiro coração doador, que ofertava tudo o que tinha por amor a Deus. Todas encontraram nele uma expressão de preocupação e compaixão. A mulher que invadiu um jantar particular para lavar e perfumar os pés de Jesus passou por cima da hostilidade e enfrentou a opinião pública de todos só para estar perto dele. Jesus reforçou o amor e a fé daquela mulher e foi contra os homens que a rejeitavam e até mesmo debochavam dela. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que nós vamos aprender um pouco com 3 destas mulheres. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 38. E a nossa primeira personagem não podia ser nada mais, nada menos do que Maria, mãe de Jesus. O que nós aprendemos com Maria, mãe do nosso Salvador? O texto bíblico diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ela ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Que texto maravilhoso, amados. Nós precisamos entender esse contexto da história. Maria, provavelmente, alguns estudiosos dizem que ela poderia ter em torno de 15, 16 anos. Quando o anjo Gabriel a visitou, ela estava ali com um contrato firmado. As famílias já haviam firmado um contrato para que ela, então, casasse com José, que era descendente de Davi.
Quando Maria se encontra naquele local e recebe a visita do anjo, você consegue imaginar a situação dessa jovem diante das leis judaicas, as quais diz que a mulher pega em adultério, a mulher pega em prostituição, em fornicação, deveria ser apedrejada. Se ela não fosse apedrejada, morta, ela também poderia estar estigmatizada ali de uma forma que ela então não teria mais futuro ou casamento com ninguém. E nessa cultura judaica, o casamento, gerar filhos, era muito importante para a identidade da mulher, que era construída em cima daquilo. Naquele momento, Maria recebe a visita do anjo do Senhor. E com esta pequena história, eu aprendo 3 lições com a Maria, mãe de Jesus. Lembrando que nós buscamos muito aqui, como o William até pregou no último domingo, sobre as razões porque somos batistas nacionais, e ele disse algo muito importante. Nós somos e procuramos ser a cada dia uma igreja bíblica. Por isso nós respeitamos, nós honramos Maria por ser a mãe do nosso Salvador. Nós não a adoramos, não a colocamos em uma posição de intercessora nossa, porque cremos que a própria Maria, no capítulo 1 ainda, que eu estou lendo aqui, no capítulo 2, ela cita um cântico que chama-se Magnificat, e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria reconhecia que ela precisava de um Salvador. Reconhecemos Maria depois como uma mulher que gerou filhos e filhas. A Bíblia cita os irmãos e irmãs de Jesus, e reconhecemos uma Maria submissa a Deus e ao Pai. Então nós aprendemos 3 lições com ela, porque ela foi a mãe do nosso Salvador, e a Bíblia é clara em dizer: você é agraciada e favorecida. Com essa mulher nós aprendemos, em primeiro lugar, a termos a disposição em obedecer de forma incondicional. Maria ouviu a voz do anjo, ficou confusa. Como se dará isso? Como as coisas vão acontecer? Eu sou virgem, isso não é possível. Mas o anjo então começa a discorrer para ela como as coisas aconteceriam. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, ele vai vir sobre você. Mas eu creio que o anjo ainda percebe Maria um pouco ainda incrédula. Como assim? O poder do Altíssimo, mais grávida, eu sou virgem? E o anjo começa então a dizer algo que faz com que Maria depois se submeta a ele. Olha o que ele diz, ou melhor, a palavra do Senhor vinda através do anjo. Ele diz assim: olha, além disso, a sua parenta Isabel. Isabel era prima de Maria, e todos sabiam, mulher do sacerdote, que era o Zacarias. E todos sabiam que Isabel era estéril, ela já era idosa, avançada em idade. Maria sabia o quanto Zacarias e Isabel oravam por um filho, clamavam por um filho. Na hora que o anjo diz para Maria, além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada, as pessoas diziam que ela era estéril, só faltou o anjo dizer: você bem sabe que ela era estéril. Ela concebeu um filho e já está no 6º mês, Maria. Antigamente, lógico, as notícias não corriam tão rápido como hoje, Não existia iPhone, não existia rede social, não existia e-mail. Então, provavelmente, Maria recebeu esta notícia através do anjo e diz: para Deus, nada é impossível. No momento em que Maria ouve o testemunho de Isabel, na mesma hora Maria diz o quê? Se o Senhor fez isso, faça-se em mim a tua vontade. Ela obedece de forma incondicional. A minha oração nesta manhã é que todos nós aqui possamos sempre obedecer à voz do Senhor. Quando o Senhor falar ao seu coração por intermédio da palavra dele, obedeça. Se o Senhor tem falado ao seu coração: eu tenho algo para a tua vida, mas é necessário que você me obedeça, porque os meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. Obedeça ao Senhor de forma incondicional. Não coloque mais e se. Não coloque mais, eu acho que não é bem assim. Se está escrito, obedeça, cumpra como Maria de forma incondicional. Maria, quando encontra Isabel sente o bebê João Batista mexer em sua barriga, quando vê a Maria, mãe do Salvador, com Jesus na barriga. Naquele momento, Isabel então dá um grito de alegria e diz: quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador em casa? E ela termina esse capítulo 1 dizendo assim: você é agraciada e bem-aventurada porque você creu na palavra que o anjo lhe disse.
Nós somos agraciados quando nós temos disposição em obedecer e crer na palavra que o anjo nos diz, que o Senhor nos diz. A segunda lição que eu aprendo com Maria. Maria não teve preocupação com a sua reputação. A Maria, ela confiou no Senhor para cuidar disso. Que a nossa maior preocupação seja em obedecer ao Senhor e entregar a nossa reputação nas mãos dele. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida da sua reputação. Sabe por que eu digo isso? Porque todo aquele que obedece ao Senhor, em certo momento pode incomodar algumas pessoas. Nós caminhamos na contramão deste mundo. Nós não caminhamos conforme a correnteza das coisas estão indo. Nós vamos dizer que não podemos mentir, nós vamos dizer que não podemos roubar, nós vamos dizer que nós não podemos adulterar, nós não podemos fornicar. Nós temos uma conduta de vida baseada na palavra de Deus. Nós não caminhamos segundo aquilo que vemos, como diz aquela canção, estamos de pé, mas nós nos movemos e caminhamos segundo aquilo que nós cremos, e nós cremos na palavra do Senhor. Nós temos sim o manual de vida, e quando Maria decide obedecer ao Senhor, ela diz assim: seja feita então a tua vontade, eu sou a tua serva. Maria naquele momento não se preocupou nem com a sua vida, nem com a sua reputação. Ela cria que aquele que prometeu era poderoso para cuidar dela. Que você possa ter essa mesma fé, que eu possa ter essa mesma fé, de nós não nos preocuparmos com a nossa reputação, desde que nós estejamos obedecendo ao Senhor, desde que estejamos crendo naquele que nos prometeu, naquele que disse que Ele há de nos buscar um dia. Amém? E a terceira lição que eu aprendo com Maria, ela assumiu uma atitude de serva. A primeira coisa, a humildade é característica de todo cristão, porque a Bíblia diz que deve haver em nós, Filipenses 2, o apóstolo Paulo cita isso, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele poderia vir como Deus, mas ele não teve por usurpação em vir como Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, feito semelhante aos homens. E a Bíblia diz então que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome. O que eu quero frisar para você é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Maria se colocou numa posição de serva. Maria poderia falar, porque lá na frente Maria grávida, com aquele barrigão perto de ter o Senhor, ela precisou viajar para fazer o censo com José, e naquele momento ela se assenta num jumentinho ali, vai com José, ela vai se hospedar, não tem lugar. Maria poderia falar para José: não, eu não vou andar em jumento, que eu estou carregando o rei do mundo aqui, o rei dos reis, o senhor dos senhores, eu quero uma carruagem, eu não vou ficar num celeiro aqui para ter o meu filho. Não, numa estrebaria jamais, eu quero ficar num hotel 5 estrelas. Olha a humildade de Maria. Maria sabia que ela era mãe do Salvador, mas mesmo assim Maria cumpriu cada um dos rituais necessários. Apresentou Jesus ao 8º dia, ela deixou com que Simeão segurasse Jesus, e ele diz para ela assim: olha, você muito vai sofrer por conta desta criança, uma espada atravessará o seu peito, falando justamente da morte com que Jesus ia morrer. Maria se colocou como serva, uma humilde mulher. E ela entendeu o propósito de Deus ao enviar o seu filho. Em nenhum momento nós lemos na Bíblia a Maria tentando impedir a crucificação. Maria entendia que o filho foi dado a ela, mas não era dela. E aí cabe uma lição para todas nós mães. Os filhos são dados a nós, mas não são nossos. Eles pertencem ao Senhor. Os filhos são herança dele, é dado para nós, para que possamos cuidar dessa herança. Mas um dia vamos devolver e vamos prestar conta ao Senhor da primeira igreja que nasce nas nossas casas. Amém? Glória a Deus. Essas são as 3 lições com Maria. Uma obediência incondicional, sem preocupação com a sua reputação, porque confiava no Senhor que havia prometido que faria com ela e através dela. E era uma serva do Senhor, humilde, que entendeu o propósito do Senhor para a sua vida. Agora, a segunda mulher que eu quero falar com você, que também é uma Maria, é a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 12, dos versos 1 ao 8. Eu quero aprender com você também aqui 3 lições. João capítulo 12, dos versos 1 a 8. Glória a Deus. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos.
Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, como sempre, né? E Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Amém? Essa história de Maria é uma história que nos comove bastante, porque Maria, eu percebo nela sempre uma adoração extravagante. Maria, ela não se limitava na sua adoração, na sua entrega. Sabe por que eu digo isso para você? Porque nas 3 vezes em que essa mulher, Maria, ela aparece na Bíblia, a mesma aparece sempre aos pés do Senhor Jesus. Com ela nós aprendemos justamente isso. Em primeiro lugar, adore ao Senhor sem limites. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Adore ao Senhor pela manhã, adore ao Senhor à tarde, adore ao Senhor à noite, adore ao Senhor. Esteja no carro dirigindo, indo para o seu trabalho, separe um momento de adoração ao Senhor. A adoração, ela tem um grande poder de quebrar cadeias na nossa vida. A adoração nos faz ter um coração muito mais grato, porque quando nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. E quando nós adoramos ao Senhor por quem Ele é, o nosso espírito recebe uma consciência da grandeza, da soberania, da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. E nós então confiamos nele por quem ele é, de uma forma que o que acontecer ao nosso redor não muda a nossa fé, porque sabemos quem ele é, e porque sabemos quem ele é, sabemos que ele cumpre tudo aquilo que diz, que ele é verdadeiro, que ele é fiel e que ele é justo. Maria, ela aparece na palavra em 3 capítulos aqui, e o primeiro deles é em Lucas 10. Em Lucas 10, a Maria, ela senta aos pés de Jesus para aprender. Lucas 10 é a história que Jesus vai visitar Lázaro. E naquele momento, Marta, como nós vimos aqui que ela servia, naquele momento ela estava atarefada, indo para lá e para cá para preparar as coisas, provavelmente para o Salvador. E nada contra a vida de Marta. Nós precisamos também ter o nosso lado Marta, e os homens também, no caso da produção, do trabalho. Há momento do trabalho, há momento de se preparar as coisas, há momento de servir o outro, há momento até de servir o Criador. O que nós estamos fazendo aqui é servir. Mas Jesus, quando chamou os seus 12 discípulos, em primeiro lugar a Bíblia diz que ele chamou primeiro para que eles estivessem com ele. Depois os enviou. Até mesmo o serviço, quando não colocado no seu devido lugar e no seu devido tempo, nos impede da comunhão com o Senhor. Você precisa conhecer o Deus da obra, para que depois você faça a obra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Se nós ficarmos só aqui pregando, servindo, mas não tivermos a nossa comunhão com o Senhor, um dia nós poderemos ouvir a temida frase onde o Senhor diz: não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei em outras línguas, em teu nome fiz isso ou aquilo. Jesus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o fazer não dá legado para nós sermos. Todos nós temos dons, e o dom não é a certificação de quem somos. O dom é um talento daquilo que exercemos muito bem e com habilidade. Amém? Maria entendeu isso. Naquele momento, não é que Maria era preguiçosa. Maria entendeu que ela precisava aprender. Ela precisava sentar para ouvir o Senhor. Até mesmo Jesus repreende a atitude de Marta quando ela diz: Senhor, o Senhor não está vendo? Fala para minha irmã vir me ajudar. Ele diz: Marta, Marta, você está cansada, você está fadigada com tantas coisas.
Só uma coisa é importante: Maria escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirada. Que você também entenda o seu período de serviço, o seu período de trabalho, mas entenda o seu momento de sentar aos pés do Senhor, o seu devocional diário, o tempo em que você abre a sua Bíblia, o tempo que você ouve a Deus, fala com Deus. A oração é um diálogo, mas também que você entenda o momento de se assentar com seus filhos, o momento de se assentar com o seu marido, o momento de se assentar com a sua esposa. Nós estamos tirando o tempo do descanso. Gente, se descansar fosse tão fácil, se ter comunhão fosse tão fácil, não seria um mandamento. O Senhor nos mandou descansar. O Senhor disse: congregai-vos. O Senhor nos mandou ter comunhão, porque aonde há comunhão, Ele ordena a bênção. Muitas famílias estão correndo para lá e para cá, atrás de dinheiro, atrás do sustento, e é necessário, é muito necessário. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o dinheiro se torna inútil quando se perde o coração da sua casa. Então se assente aos pés do Senhor para ouvi-lo, e se assente com a sua família para ter comunhão e ouvir ao Senhor. A segunda lição que eu aprendo com Maria, irmã de Marta e Lázaro, está em João, capítulo 11. Está lá em João, capítulo 11. Não precisa nem abrir não, só vou citar. Porque em João, no capítulo 11, é a história da ressurreição de Lázaro, mas na realidade ele está morto. Nesse momento, quando lança-se aos pés a Maria de Jesus, ela chora pela perda do seu irmão. Em João capítulo 11 nós vemos uma Maria ajoelhada, buscando em Jesus o seu consolo. E eu aprendo uma lição valiosíssima com Maria. Maria não sabia que Jesus ressuscitaria o seu irmão ainda, mas mesmo assim, ela corre aos pés do Senhor, e ela tinha todo motivo para estar muito chateada com Jesus. O início do capítulo diz que elas enviaram uma notícia, um bilhete para que Jesus fosse até Betânia, pois Lázaro estava à beira da morte. Mas a Bíblia diz que Jesus demorou ali 2 dias. Ele estava próximo, mas ele demorou 2 dias. Jesus fez isso porque ele tinha propósito. Eu quero dizer para você: todo o sofrimento que passamos tem propósito. O crente passa por sofrimento com propósito. Qual que é a diferença do crente para o descrente quando passa pelo sofrimento? É com quem ele passa. A minha esperança, a sua esperança como cristão está no Senhor. Então nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida acontece com um objetivo. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quantos amam o Senhor aqui? Se você ama o Senhor, o que você passa, o que eu passo, tem propósito. Amém? O Senhor fez tudo aquilo, demorou os 2 dias, foi até elas. Quando chega lá, a frase clássica de Marta e de Maria é a seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Alguns podem entender como uma frase de ressentimento. Sim, poderia ser. Afinal de contas, nós havíamos pedido ao Senhor que viesse há 2 dias atrás. Mas também pode ser uma frase de esperança e de crer que se Jesus estivesse aqui, ele estaria vivo, porque Jesus pode, Jesus faz, Jesus é poderoso. E ela foi aos pés do Senhor buscar o consolo. Não era porque ela sabia que Jesus ia ressuscitar, ela não sabia. Mas ela correu aos pés do Senhor mesmo assim. A lição que eu aprendo é: recebendo ou não o meu milagre, Jesus sempre vai ser o meu lugar de consolo. Recebendo ou não a minha cura aqui, recebendo ou não a minha prosperidade aqui, recebendo ou não aquilo que peço e que acho que preciso, que acho que necessito desesperadamente, se eu não recebo aqui, Jesus continua sendo o meu consolo, porque Jesus atrai Maria e Marta para uma maior palavra. Jesus não só ressuscitou Lázaro, mas antes disso ele diz: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não estava falando da ressurreição carnal somente de Lázaro, Jesus estava falando do Espírito. Nós que cremos no Senhor, sabemos que a nossa porção de vida aqui, ela é muito pequena. Existe ali um céu para ser conquistado e ele é eterno. Isso aqui é passageiro, mas a eternidade, como diz o nome, é eterna. Por isso aí está o meu consolo e o seu consolo. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho? Caminho até a eternidade. Que vida? Vida eterna. Verdade, a sua palavra, de que aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê de todo o coração, confessa com os seus lábios e anda no caminho, tem a vida eterna. E queridos, eu não sei você, mas se você ama o culto, se você ama poder estar na casa de Deus, imagina poder estar eternamente num culto eterno. Isso é maravilhoso, e Maria sabia disso. O consolo estava no Senhor. E a terceira lição que nós aprendemos, aqui em João 12, que nós lemos agora. Ela se curva aos pés dele, agora em gratidão. Lázaro já havia sido ressuscitado pela ressurreição do seu irmão, mas eu creio que muito mais pela ressurreição que ela entendeu que aconteceria com eles quando eles partissem. Ela quebra um vaso caríssimo, ela quebra aquilo que era de mais valioso para ela aos pés do Senhor. E ela naquele momento entrega o seu bem maior. Ela entregou algo extremo por considerar muito maior aquilo que lhe foi feito, aquilo que lhe foi recebido, que lhe foi dado. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que nós não venhamos a receber nada terreno nessa terra aqui, eu e você já recebemos o maior valor, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Só a cruz é um motivo para que eu e você todos os dias levantemos com o coração grato. Você conseguir entender que você estava perdido eternamente e que o Criador de todas as coisas olhou para você e disse: eu quero você comigo. E a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele viu em nós a sua criação e deseja estar conosco. Isso é para você quebrar todos os seus vasos, tudo aquilo que você considera de muito grande valor, como dinheiro, como bens materiais, tudo aquilo de grande valor, que muitas vezes nós levantamos ídolos no nosso coração. E ídolos não são somente imagens. Nós, os seres humanos, fomos feitos para adoração, e nós temos uma tendência de adorar filhos, nós temos tendência de adorar marido, ou esposa, ou o trabalho, ou o carro, ou as coisas desta terra. Se Deus não estiver ocupando o primeiro lugar no nosso coração, você pode ter certeza que outras coisas vão ocupar. Mas as outras coisas que ocupam, elas não têm o poder de preencher e nem de satisfazer. Por quê? Porque a criatura só consegue se alegrar e se sentir completa nas mãos do seu Criador. Que você possa ter esse mesmo desejo no coração como Maria. Se ajoelhe aos pés dele para aprender. Se ajoelhe aos pés dele para encontrar consolo nas suas perdas nessa terra. Se ajoelhe aos pés dele em gratidão pelo maior presente que ele já deu, que é a vida eterna. E por último, para nós encerrarmos, esta não é Maria, mas é uma mulher que fala muito ao meu coração, porque ela vê a situação da sua casa e ela corre até o Senhor, mesmo ainda não sendo da cultura judaica, do povo judeu. Nós vamos aprender com a mulher cananeia, porque até mesmo a atitude de Jesus é uma atitude que de início nos assusta. Marcos, nós vamos ler em 2 livros, 2 evangelhos. Nós vamos ler primeiro em Marcos, no capítulo 7, versículos 24 a 30. Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. Uma mulher que tinha ouvido falar dele. A filha dela estava possuída por um espírito impuro. E ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado.
Agora nós vamos para Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao 28. Mateus cita alguns detalhes, as quais eu quero ler com você. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus. Essa é uma história que nos deixa um pouco intrigados, né? Não sei você, às vezes as mulheres podem ficar um pouco mais incomodadas com Jesus, pela forma como Jesus trata essa mulher. E olha que coisa interessante, os discípulos pegam até um certo gás, né? Com a situação de Jesus ali, e mandam embora Jesus. Ela vem gritando atrás da gente. Não havia nem compaixão no coração deles acerca do que essa mulher gritava. Ela dizia: Jesus, minha filha está miseravelmente endemoniada, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E Jesus para dizer para ela aquilo que ele veio fazer. E de início sim, a palavra diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, eles o rejeitaram. E glória a Deus, a palavra chegou até cada um de nós. Não porque eles rejeitaram, mas porque o Pai nos enxertou nele. O Pai nos colocou como filhos adotivos. Os pais, nós clamamos hoje pelo mesmo Espírito, Abba Pai, que quer dizer paizinho. Ele é o nosso pai, nós somos filhos por adoção. E por conta dessa mulher ser sírio-fenícia, ela era pagã, ela não era do povo de Israel. Mas mesmo assim, ela ouviu falar de Jesus, como diz lá em Marcos. E em Mateus diz que ela vem clamando, ela vem gritando. E ao chegar perto dele, a Bíblia diz que ela se ajoelha. Outras traduções dizem, e o adorou, dizendo: ajuda-me, Senhor. É possível adorar no nosso momento de maior desespero, como essa mulher adorou. Essa mulher fez com que o Senhor adiantasse a bênção sobre os gentios. O centurião romano também foi um que deixou a fé de Deus, de Jesus completamente, né? Deixou Jesus extasiado com a fé dele. Aquele leproso estrangeiro que volta para agradecer. O que tudo isso representa para nós? Representa hoje nós, os gentios, que podemos também deixar Jesus maravilhado com a nossa fé. Desde que nós possamos ir até Ele. Essa mulher ensina para nós que ela tinha discernimento do que estava acontecendo com a sua filha. Essa mulher ensina para nós que ela sabia que ela estava tendo um problema dentro de casa. Nós precisamos estar atentos ao andamento do nosso lar. Nós precisamos estar sensíveis aos problemas, às mudanças de comportamento. Quando eu vejo essa mulher dizendo: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada, ela não somente discerniu que havia um problema, mas discerniu até mesmo que era de ordem espiritual, que fez ela sair da sua própria terra. Por quê? Porque a segunda lição que eu aprendo ela sabia que só Jesus podia resolver aquele problema. E eu quero dizer para você, existe problema que só Jesus pode resolver na nossa vida. Existe problema que uma dor, nós vamos ao médico, o médico vai, nos ajuda. Mas o que eu quero dizer para você, principalmente, os problemas da nossa alma, do nosso espírito, somente Jesus o pode resolver. Ela tinha esse discernimento, por isso ela foi até o Salvador. Ela foi até aquele que poderia resolver o seu problema. O único que tinha poder de fazer com que de verdade a sua casa voltasse à normalidade. Ela não somente vai até Jesus, esse é o terceiro ponto que eu quero que você aprenda, mas ela leva a sua necessidade e faz da sua necessidade, do seu desespero, o motivo de adoração ao Senhor. Ela foi até Jesus, mas ao ir até Jesus, essa mulher então adorou ao Senhor. O que eu quero dizer, igreja, é que não adianta nós estarmos aqui ou irmos até Jesus, se não for para o adorá-lo, se não for
para o servi-lo de todo o coração, se não for para crer que Ele é Deus, a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Não adianta virmos até a casa do Senhor se não virmos por Ele, porque é por Ele, para Ele e por meio dEle todas as coisas. A sua vida cristã é aqui na igreja em congregação, mas lá fora ela também está diante de Jesus. Você precisa lá fora adorar a Jesus no seu trabalho, fazendo o seu melhor e dando o seu bom testemunho. Dentro da sua casa, servindo ao Senhor de todo o coração e deixando um legado para os seus filhos, sendo uma ajudadora para o seu esposo e você, esposo, sendo não somente um ajudador, mas aquele que se entrega e morre até mesmo por ela. Eu quero dizer que o fardo seu é mais pesado, irmão, porque Jesus manda você morrer por essa mulher do seu lado. A Bíblia diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu digo isso que eu reconheço fielmente assim, que é difícil, não é fácil, nós não somos fáceis, eu reconheço. Nós temos as nossas dificuldades, como todos nós temos. Por isso que Jesus é o único que pode resolver muitos problemas na nossa vida. Nós todos carregamos bagagens das nossas famílias. Nós todos carregamos as nossas histórias. Nós somos as nossas histórias, mas nós nos tornamos produto das nossas decisões. E é importante que você entenda que essa mulher era cirofenícia, ela era uma mulher pagã. Ela podia simplesmente não ser realmente atendida por Jesus, e Jesus estaria cumprindo o propósito dele, para aquilo que ele mandou, que ele veio fazer. Mas aquela mulher, ela provoca o Salvador com a sua fé, dizendo: Jesus, eu sou um cachorro, eu posso ser um cachorro e eu aceito a migalha, mas eu quero o que o Senhor tem para me dar, eu quero o Senhor. Faça da sua necessidade, da sua dor, da sua angústia, da sua alegria, do seu momento de celebração, a sua adoração diária ao Senhor. Amém? Eu quero concluir essa mensagem, eu peço para você se colocar de pé. Nesta manhã, nós vamos orar, nós temos a apresentação das crianças, a entrega das lembranças, então não vou me alongar. Mas eu concluo essa mensagem neste domingo especial das mães, convidando a todos vocês para nos dispormos como Maria, mãe de Jesus, em obediência ao que Ele nos ordenar fazer. E a primeira ordenança de Jesus é: sede santos como eu sou santo. Que você possa se separar de tudo aquilo que desagrada ao Pai, e que o seu maior desejo seja gerar os planos do Senhor para a sua geração, para a sua casa, para esse tempo. Que como Maria, irmã de Marta e Lázaro, venhamos sempre nos assentar aos pés do Senhor, para aprender, para buscar consolo e também para sermos gratos a Ele. E que como a mulher cananeia, cirofenícia, possamos clamar ao Senhor, ainda que aflitos ou aflitas, que neste dia, você mãe, que tem filhos biológicos, adotivos ou espirituais, você pai, que tem os seus filhos aí com você ou estão longe, você possa clamar ao Senhor. Se algo te aflige na vida deles, apresente ao Senhor, mas em gratidão, porque independente do que nós enfrentamos com os nossos filhos, lembre-se, eles são do Senhor. Qualquer situação nesse momento, que você coloque aos pés de Cristo, que você clame, se prostre, adore, porque Ele é o único capaz de salvar e transformar a vida do ser humano. Amém?